Olá, professora, tudo bem? Hoje eu, que sou a Daniela, o Jonatas e a Rebeca, vamos apresentar nesse vídeo o nosso trabalho final de álgebra linear e aplicações. E a gente decidiu fazer sobre o algoritmo Iterative Closest Points, ou ICP, como vamos comumente chamá-lo a partir de agora. Bom, eu vou começar com uma noção mais intuitiva e teórica, a Rebeca vai me ajudar nessa parte, e depois o Johnny vai falar um pouquinho sobre duas aplicações que a gente pesquisou para o algoritmo, uma em 2D e outra em 3D. Então, para começar, uma introdução mais palpável do porquê desse algoritmo. Bom, nós como seres humanos resolvemos o problema que ele resolve muito facilmente, porque se trata de um reconhecimento de padrões, e a gente é muito bom nisso, geralmente. Então, o nosso problema ele vai sempre envolver duas coisas que chamamos de nuvem de pontos. Então, essa é uma e essa é outra. E a ideia é, eu quero mover uma nuvem de pontos cheia de dados que são representados por esses vértices. E eu quero fazer uma sobreposição em relação à outra. Então, o que eu tenho que fazer para trazer essa nuvem de pontos para cima dessa? É isso que eu quero descobrir. Eu, como ser humano, resolvo esse problema muito rapidamente e de forma fácil, mas para o computador já é outro problema. Então, agora, para ficar um pouco mais concreta essa ideia, vamos falar de algumas aplicações do algoritmo na vida real. Um robô, por exemplo, um robô móvel que faz o reconhecimento de paisagem, de espaço e de distância que está um ponto em relação ao scanner dele. Que a gente pesquisou e ele chama LiDAR, ele captura múltiplas imagens e vai andando e capturando essas imagens e elas vão tendo perturbações em relação a ele, elas não estão sempre no mesmo referencial, vamos dizer. Então, para a gente criar esse espaço único, para a gente visualizar realmente como que ele de uma forma que seja satisfatória, a gente precisa fazer algum tipo de transformação para conseguir visualizar realmente como é esse espaço. E aí, para isso, precisamos fazer correspondências de uma imagem original de referência em relação a uma que o robô andou, por exemplo, depois de 2 segundos. Outras utilizações desse algoritmo seria em qualquer coisa de computação gráfica, qualquer reconstrução 2D ou 3D, reconstrução de modelos ósseos, por exemplo. Produção de imagem 360 e imagens panorâmicas que precisam reduzir as perturbações. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as etapas essenciais do nosso algoritmo, são 4. Para ele funcionar, a gente precisa ter a nuvem de pontos que vai ser transformada, que vai ser movida em relação a uma de referência. Ela precisa, cada ponto dela, ter uma correspondência nos pontos, em algum ponto da nuvem de referência. E aí tem alguns pontos, ou muitos, que vão ficar sem a correspondência, a gente ignora nessa iteração. Para o segundo passo, a gente vai procurar translações, rotações, transformações algébricas no geral, até reflexões, que vão nos ajudar a aproximar essa nuvem que a gente vai mover em relação à de referência, que a gente quer fazer a correspondência. No terceiro passo, a gente vai aplicar essa transformação efetivamente. No segundo, a gente quer encontrá-la. E o quarto passo é o nome do algoritmo, realmente. A gente vai fazer essa iteração, ou uma quantidade fixa de vezes que a gente define, que é o que a gente faz nesse trabalho, ou a gente define um erro e nós podemos aproximar a nuvem de pontos o tanto que a gente quer. Por isso, inclusive, o ICP é um método numérico. A Rebeca vai explicar, logo depois de mim, o contexto da álgebra linear mais profundamente, e eu vou só terminar com os casos não recomendáveis para o ICP. Ele tem um problema que ele é muito dependente da estimativa inicial, então eu tenho que corresponder cada pontinho da nuvem que eu vou mover em relação à nuvem de referência. E se eu não fizer uma boa estimativa, pode ser que eu não tenha resultados tão satisfatórios, e isso é ruim. Tem outra coisa que, se eu estiver trabalhando com muitos pontos, ou se eu tiver falta de dados, pontos discrepantes, eu não vou conseguir uma convergência muito rápida, eu não vou conseguir essa sobreposição, e aí é melhor usar outra estratégia para resolver esse problema. É isso, obrigada. Olá, eu sou a Rebeca e eu vou falar sobre a parte de álgebra linear no nosso algoritmo, continuando a nossa explicação. Então, basicamente, como a Dani já falou, que o computador ele não é capaz de fazer a correspondência dos pontos certinho, igual nós seres humanos conseguimos, nós vamos usar a álgebra linear para poder fazer essa transformação. Então, a partir das rotações e translações que nós calculamos com alguns algoritmos da álgebra linear, nós podemos chegar ao resultado que desejamos. Assim, eu vou explicar agora o algoritmo, que basicamente, como já é falado no início, temos duas nuvens de pontos, a P e a Q, e nosso objetivo é sobrepor P em Q, mostrando que P é o nosso destino, nossa referência aqui, no caso. Então, primeira parte, nós temos que encontrar o ponto mais próximo.
E fazendo isso, nós calculamos uma distância padrão entre eles e fazemos uma correspondência entre cada um. Depois de centralizar, nós fazemos a correspondência. Então, pegamos o ponto Q, que está mais perto do ponto P. Então, a gente vai iterando sobre os pontos P e pegando os pontos Q mais próximos. E acaba que alguns pontos P vão ter a mesma correspondência em Q, mas depois que nós fazemos essa correspondência, nós filtramos os dados. E então, não necessariamente, a gente pega um menor e não necessariamente vai ter todos para todos. Então, a gente vai no final desse processo de correspondência ter uma lista de correspondência em que vai ter o índice do ponto P, o índice do ponto Q e a distância entre esses dois, que nós vamos usar para fazer os cálculos. Após isso, nós fazemos o cálculo da matriz de covariância cruzada, que basicamente é a nossa transformação que vamos usar para poder ter como base a rotação e translação que nós desejamos. Então, essa matriz, ela basicamente nos diz a proporção do grau em que dois pontos se movem de maneira semelhante. Então, é uma relação entre as coordenadas de x e as coordenadas y do ponto P e do ponto Q, que vai gerar essa matriz aqui de covariância entre eles. E o ideal seria que ela fosse uma matriz de identidade, porque a coordenada x do ponto P deveria se mover exatamente da mesma maneira que a coordenada x do ponto Q, se nós queremos sobrepô-las. Basicamente, nós calculamos isso através dessa fórmula, que acabamos aproximando aqui por questões computacionais, para poder conseguir esta matriz que nós queremos aqui, e vamos somando cada uma delas num processo iterativo. Após isso, nós conseguimos essa matriz e vamos usar o SVD nela. Então, aplicamos o SVD na matriz de covariância cruzada e conseguimos o U e o V transposta, que será a nossa rotação, que vamos usar aqui para poder aplicar sobre a matriz, que é a nuvem de pontos original nossa, que é a source. Então, nós calculamos a rotação a partir da multiplicação de U e V transposta. E também temos aqui a translação, que é o média dos pontos de Q menos a rotação aplicada na média dos pontos de P, para poder, no final, aplicar a transformação a partir de colocar a rotação, multiplicar a rotação pela nuvem de pontos e somar a translação. Nós obtemos P'. E esse P', de modo iterativo, será o próximo P. E isso será repetido várias vezes até que nós consigamos o resultado desejado. Então, por fim, eu vou só pontuar algumas questões que, em relação ao algoritmo da matriz de covariância cruzada, não é necessário ser exatamente ela, mas podemos usar outros métodos, tipo mínimos quadrados ou outras coisas, existem várias maneiras de fazer isso. E também a gente está usando o SVD para fazer essa decomposição, mas não necessariamente ela é a melhor opção, ou se for, a gente precisa, com vários pontos, ela fica um pouco ineficiente, então precisamos separar partes do problema. E tem várias variações do ICP, mas todas elas a gente faz a translação e a rotação que nós desejamos. Também existem algumas que fazem, a gente redimensiona ou coisas assim, mas basicamente é esse o ponto do algoritmo, o ponto da álgebra linear. Podemos calcular essas translações e a rotação para poder aplicar na nuvem de referência que nós temos. E agora o Johnny vai falar sobre o código. Olá, eu sou o Jonatas e o Johnny, e eu vou mostrar aqui o código que a gente fez, os dois exemplos que a gente fez, que é um 2D e um 3D. Primeiro a gente tem as bibliotecas, né, o NumPy para calcular matrizes, a GMath para fazer as operações matemáticas, e a Gplot aqui, a Matplotlib e a Plotlib. Aqui são as funções de plot. Aqui a gente plota os pontos de origem e destino com cores diferentes em 2D. Aqui essa função ela desenha as correspondências entre os pontos de origem e destino. E essa função aqui ela faz uma animação. Cada iteração do algoritmo ICP vai ser um frame da animação. Então a gente tem essas funções de plot tanto para 2D como para 3D. Aqui é a que plota em 3D e a animação 3D. Agora vamos para as funções propriamente ditas aqui do algoritmo ICP. A gente tem essa aqui que centraliza a nuvem de pontos, então a gente vai passar aqui o dado dos pontos no eixo x, y, z, dependendo da dimensão. A gente vai fazer a média e ele vai centralizar aqui utilizando a média da coordenada dos pontos. E essa função aqui ela vai pegar a correspondência entre os pontos da origem e do destino.
Nesse caso, a gente está fazendo da forma mais bruta ali possível, que é você percorrer cada ponto da origem, você vai verificar qual que é o com menor distância no destino. Então, o que ele faz aqui é exatamente isso, ele percorre aqui os pontos da origem, né, que é o source, e ele vai verificar qual que é o menor distância aqui, percorrendo cada um dos destinos, e verificar qual menor ele salva. E aí, nesse correspondência aqui, na lista de correspondência, ele vai salvar o index da origem, o index do menor ponto no destino, né, do ponto correspondente no destino, e a distância. E aqui a gente tem uma matriz de covariância cruzada, né, esse é o código que calcula essa matriz, usando a lista de correspondência ali, que vai ser calculada antes. Então, você passa a lista de correspondência, e para cada um dos pontos nessa lista de correspondência, ele vai fazer o produto entre o ponto na origem e o ponto no destino, do ponto no destino com o ponto na origem transposto. Então, por exemplo, se você tem duas dimensões, você tem um ponto no eixo XY aqui, de destino, e XY aqui transposto na origem, você vai dar uma matriz 2×2 quadrada. Então, essa vai ser uma matriz de covariância cruzada, que vai ser usada com o SVD para calcular a translação e rotação. Agora, vamos para o código aqui do algoritmo ICP mesmo. Essas listas aqui são só para salvar os valores na origem, a cada iteração, porque a gente vai usar isso na animação depois, né? Então é bom ter salvo os pontos a cada iteração, e a lista de correspondência a cada iteração também. Então, primeiro a gente centraliza os pontos de destino, porque o ponto de destino ele é sempre o mesmo, né? Então a gente só precisa centralizar uma vez. E agora dentro da iteração a gente vai centralizar o ponto da origem, que vai centralizar a cada iteração. Então o que a gente faz aqui? Primeiro passo, a gente pega os pontos correspondentes, então a gente vai fazer essa lista de correspondência, né, usando aquele algoritmo aqui, e ele vai salvar na lista ali, para poder guardar depois. E aí com essa lista de correspondências, ele vai calcular a matriz de covariância, aqui, e com a matriz de covariância, ele vai jogar aqui no SVD, e vai pegar a rotação, né, que vai ser o produto do com V transposto, e a translação, que é o centro do destino aqui, que a gente vai pegar aqui, pelo produto da rotação com o centro da origem. E aí, com isso, é só a gente mover os nossos conjuntos de pontos da origem e fazendo isso iterativamente, né? No caso, a quantidade de iteração vai ser passada aqui nessa variável. E é isso. Agora vamos para os dois exemplos. A gente tem o primeiro exemplo aqui que ele pega os pontos de 0 a 30 no eixo X e faz uma função cosseno aqui com eles, no Y. E depois o de origem, ele vai só fazer uma translação e uma rotação para poder dar diferente um do outro. Então aqui você vê que a função destino ela é uma função cosseno aqui, definida aqui nessa linha. E a de origem aqui ele só rotaciona um pouquinho ali para cima. E aí a gente vai ver que em 5 iterações eles vão juntar esses dois conjuntos de pontos. Então primeiro a gente vai mostrar os dois conjuntos de pontos, né? Esse é o antes, o depois. E a gente vai fazer o ICP aqui com 5 iterações e animar o resultado. Você vê o antes, né? O depois eles juntaram aqui. E agora vamos ver a animação com 5 frames. Cada frame é uma iteração do algoritmo. Você vê que eles juntam aqui. E para o exemplo 3D, a gente pegou um modelo de um coelho, que é o Stanford Bunny. É um modelo famoso 3D, a gente filtrou os pontos porque esse modelo tem uns 4.000 pontos, então a gente pegou só 800 para poder ficar mais fácil de calcular e de visualizar. E a gente tem dois conjuntos de pontos desse mesmo modelo e a gente vai tentar alinhar eles. E em 10 iterações ele faz isso. Então a gente roda aqui o ICP e anima os resultados. Primeiro plota a nuvem de pontos aqui antes, né? Essa é a nuvem de pontos 1. É a segunda nuvem de pontos, que essa aqui é de destino. Não dá para ver muito bem a diferença, mas na animação dá para ver. E aqui a de destino é a laranja e a de origem é azul. E aí você vai ver que em 10 iterações aqui, ele alinha bastante a nuvem de pontos. E é isso, esses são os dois exemplos que a gente fez.